professora. Sobre o que vamos falar hoje? Oh, Júlio, só podemos falar hoje de uma coisa muito importante, que é o aniversário do Instituto Histórico. 109 anos. É muito tempo. E os acontecimentos, eles deixam marcas muito profundas no tempo. E só aí é que lhe dão o significado. E foi assim. Na reunião do dia 6 de agosto de 1912, convocada por Florentino Menezes, então, todo mundo foi convidado para ir para essa reunião. 40 pessoas foram convidadas para ir para a reunião no Tribunal da Relação. E aí o que é que aconteceu? 22 compareceram, que para mim já é um bom número. E quem eram essas pessoas? Era alto nível intelectual de Sergipe. Eram magistrados, eram professores, médicos, também tinham médicos, não é? Bacharéis, e todos acataram a ideia de Florentino, não é? E registraram seus nomes na história aqui do Instituto Histórico. E aí o que é? Florentino propunha o quê? A criação de uma entidade sem fins lucrativos, mas tinha um lucro maior, que era o lucro de defender a história, defender a geografia de Sergipe, defender os escritores de Sergipe, que só eram reconhecidos na sua maioria quando saíam do Estado. Então, essa preocupação de tornar os escritores pertencentes a esse território e honrados porque pertenciam a esse território foi uma das preocupações, não é, de Florentino, e que encontrou eco nessas outras 22 pessoas que compareceram a essa reunião ali no Tribunal da Relação. É. Tá bom? E Aracaju, nesse tempo... Aracaju nesse tempo, hein? Só tinha 30 mil habitantes. Pouquinho, não era? Pouquinho. Não tinha água encanada. Tinha água encanada? Não, água encanada tinha, mas não era tratada. Não era de boa qualidade, né? Não tinha luz elétrica e também não tinha rede de esgoto. Era aqui cidadezinha, não é? Precisando de muita coisa. Então, e os que atenderam o convite de Florentino, eles tinham um compromisso, até mesmo por causa das profissões deles. Você sabe de uma coisa que as pessoas diziam assim, o Instituto Histórico nasceu abençoado pelos advogados, abençoado pelos magistrados. Mas realmente foi isso que aconteceu. Mas a preocupação, eu acho que maior dessa turma que criou o Instituto Histórico foi justamente de coletar dados históricos, né? Porque era uma coisa importante a memória. Também era importante arquivar esses dados, arquivar, né? Guardar. Era importante também publicar. Sim. Tanto que uma coisa assim, logo imediata que aconteceu após 1912 foi o surgimento da revista, que em 1913 a revista já estava circulando. É claro que teve períodos que ela parou, teve problemas mil, mas, na verdade, o que aconteceu é que essa criação do Instituto Histórico ficou afetivamente comentada pelas pessoas com o nome de casa, quer dizer, algum lugar onde você congrega as pessoas, onde há afeto, onde há tudo isso, e era chamada de quê? A Casa de Sergipe. A Casa de Sergipe. Mas eu acho assim, hoje em dia, eu acho que pelas salas aqui do Instituto Histórico, entre essas paredes, parece que ainda ressoa o nome daqueles 22 que atenderam ao chamado de Florentino e que participaram da reunião do dia 6, que resultou em quê? Assinarem a criação do Instituto Histórico. Então, era como se a gente pudesse ouvir agora o nome dessas pessoas que foram tão importantes na história de Sergipe. Desembargador Manuel Caldas Barreto Neto.
Acadêmico Florentino Teles de Menezes. Desembargador João da Silva Melo. Doutor Álvaro Teles de Menezes. Desembargador João Mainá. Doutor Alcibiades Correia Paz. Desembargador Antônio Teixeira Fontes. Doutor Manuel Armindo Cordeiro Guaraná. Doutor João Antônio de Oliveira. Doutor Manuel dos Passos de Oliveira Teles. Doutor Francisco Carneiro Nobre de Lacerda. Doutor Joaquim do Prado Sampaio. Doutor Francisco Fernandes Martins. Doutor Virgínio de Santana. Doutor Alfredo Cabral. Doutor Evangelino de Faro. Doutor José Moreira Magalhães. Coronel José Correia de Paz. Pedro Sotério Machado. Coronel Francino de Andrade Melo. Doutor Elias Montalvão. Major Zacarias Correia Paz. A história do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe foi se enriquecendo com o passar dos anos pelas ações dos seus sócios e pelas diretorias que gestaram a sua vida por muitos e muitos anos. Do Tribunal da Relação, ele passou a ocupar uma sala no governo do estado, depois ele foi também para uma casa alugada na rua de Maruim. Ele voltou para a biblioteca do estado e, finalmente, em 1939, ele ganha a sua sede, onde ele está, aqui na rua de Itabaianinha 41, até hoje. Sucessos e dificuldades sempre marcaram a vida do Instituto Histórico. Muitos que aqui administraram, cada um a seu modo, não é? Administraram o seu espaço. E cada um procurou ajudar a sua forma de crescer e ser uma entidade respeitada pelo serviço que ele presta à sociedade. Espaço também de debate, de difusão de ideias, marcaram a vida do Instituto Histórico e consagrando aquilo que foi um pensamento inicial de Florentino Menezes, que é a defesa e a guarda dos documentos históricos, geográficos e dos escritores que em Sergipe se inspiraram para fazer suas publicações. Era plano do Instituto intervir na realidade local, conduzindo o estado de Sergipe nas trilhas do progresso e da civilização. Muitos laços de afeto uniam as pessoas ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. E nesses 109 anos de vida produtiva, faz também descobrir as pessoas, como as pessoas os veem. Como as pessoas veem o Instituto, não? Mas aí tem uma frase que é para mim uma frase de uma poesia muito grande, que foi dita e escrita pelo poeta Freire Ribeiro. Então, ele disse isso abrindo uma reunião aqui no Instituto Histórico. Esse instituto é um trono, um abrigo, a canção e o poema dos grandes sergipanos que aqui encontraram a eternidade merecida. O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, além de Casa Centenária de Cultura, ele é visto por mim e por muitas pessoas que se interessam pelo cultivo da nossa história, da nossa memória, como uma instituição que não somente é um repositório dessa história, dessa memória. O Instituto é algo vivo, é algo pulsante, ele quer se fazer aberto à sociedade sergipana, não somente aos seus sócios, não somente aos pesquisadores, mas a todos aqueles que têm o interesse, a inquietação de pesquisar como fomos em determinados aspectos no passado e a partir daí até obter explicações de aonde chegamos, para onde iremos e por qual caminho nós passamos.
E essa é a grande importância do Instituto Histórico. Como eu disse, algo vivo, pulsante, mesmo com os seus 109 anos de fundação, continua sendo uma instituição cultural absolutamente relevante, tanto para a academia quanto para a sociedade sergipana. E, a partir disso, eu, com muito orgulho, integro esta gestão do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe, presidida pela grande entusiasta e grande intelectual professora Aglaé Dávila Fontes, que junto com a sua equipe, não somente de diretores, mas de estagiários e de colaboradores do Instituto, tem dado a sua força de trabalho gratuitamente para a preservação daquele grande acervo que é de interesse de todos nós sergipanos. Neste 6 de agosto estaremos comemorando os 109 anos de fundação do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe. Em 1912, convocados pelo intelectual sergipano, sociólogo Florentino Teles de Menezes, reuniram-se 22 sergipanos no prédio do Tribunal da Relação para constituir esta instituição. Instituição que ao longo da sua vida tem prestado relevantes serviços a nosso Estado, à nossa cultura. Da reunião do Tribunal da Relação, ele passou pelo Palácio do Governo, pelo prédio da Biblioteca Pública, hoje Câmara de Vereadores, numa casa alugada e, finalmente, em 1939, chegou neste prédio, construído com o esforço dos próprios sócios e auxílio de autoridades. Ao longo da sua história, o Instituto contribuiu para centralizar as atividades culturais do Estado, numa época em que o Estado, o governo, não interferia nos assuntos da cultura. Ele vai dividir com a Academia Sergipana de Letras o fazer cultural de Sergipe, a preservação da nossa memória. Logicamente que, ao longo da sua vida, ele sofreu determinadas dificuldades, mas foi se reerguendo ao tempo através da ação dos seus presidentes. E eu destacaria, em primeiro lugar, a figura de Epifânio da Fonseca Doria, que foi secretário-geral perpétuo, Maria Tetes Nunes, nas décadas de 70 até 2000, Ibaré Costa Dantas, também na época de 2000, Samuel Albuquerque, completando essa data, e mais recentemente a figura de Aglaé Dávila Fontes, que traz uma visão também nova, lembrando que é memória cultural o fazer cultural popular. Eu vejo o Instituto como um centro de documentação, uma unidade de informação, onde só veio para beneficiar a sociedade sergipana. Então, o momento em que foi criado, a ideia de Florentino e dos 22 meninos que aqui se reuniram para esta grande construção, só veio beneficiar a sociedade sergipana, de forma geral. Porque o apanhado documental e o valor que esses documentos contêm, né, e detêm nesta instituição é de grande valia para a produção de outras informações e da construção intelectual, da produção intelectual dos grandes ilustres sergipanos. Então, o Instituto Histórico só tem a contribuir para a sociedade. E eu vejo o Instituto Histórico como um grande centro, uma grande fonte de grande valor informacional. Mas a palavra homenagear pertence hoje à segunda vice-presidente, Tereza Cristina da Graça. Sejam todos muito bem-vindos às comemorações dos 109 anos do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
Esse ano, nos 109 anos, eu fui democraticamente convidada a fazer uma fala, né, em comemoração a esse aniversário, especialmente por ser um aniversário, um ano de trabalho, né, mais um ano, sob uma pandemia. Quando o Instituto fez 108 anos, a gente ainda não tinha muita ideia, porque março, aí abril, maio, junho, julho, ou 4 meses e tal, a gente não tinha muita ideia da dimensão dessa pandemia, como o mundo inteiro não tinha, né? Então, da dimensão dessa pandemia, quanto tempo ia durar, com que estragos ia trazer e tal. E hoje estamos fazendo 109 anos, né, já tendo 1 ano e meio, praticamente, né, mais de 1 ano e meio de pandemia. Então, essa fala minha vai no sentido de fazer um comparativo. O Instituto Histórico, como todos sabemos, foi criado em 6 de agosto de 1912. Então, 1912. A primeira epidemia que ele enfrenta, né, já existindo, é a epidemia da gripe espanhola, em 1918. Ele tinha apenas 6 anos de existência. Então, a gente vai ver um pouco aqui como ele passou esse período, né? Foi um período, bom, a historiografia registra de apenas 3 meses, o pique da pandemia, tá? Então, um comparativo, como o Instituto estava, né, naquele episódio e como o Instituto enfrentou a pandemia do Covid-19. E estamos celebrando, porque efetivamente o Instituto não parou, Então, vocês vão ver um pouco da minha fala nesse sentido, nesse comparativo, e mostrar, né, a todos as ações do Instituto Histórico nesse ano, especialmente, mas nesse praticamente 1 ano e meio. Então, vamos começar nossa exposição. Vou passar uns slidezinhos para ficar mais dinâmico. Bom, então a gripe espanhola, né, ela chega ao Brasil, né, a bordo do navio Demerara, em setembro, e vindo da África, esse navio. Em Sergipe, ela chega no dia 20 de outubro de 1918, né, a bordo do vapor Itapaci. Esse vapor trouxe 6 pessoas contaminadas, de modo que em novembro a gente já tinha a primeira vítima residente em Aracaju. O pico da epidemia durou 3 meses, tá? E houve algumas iniciativas governamentais e iniciativa da sociedade civil. Então, antes eu preciso esclarecer que essas informações foram coletadas junto a textos, pesquisas do médico Antônio Samarone, que, como todos sabem, é um estudioso da história da medicina em Sergipe. Voltando às iniciativas governamentais. Então, a gente tinha o lazareto público, para onde foram encaminhados esses doentes que vieram no vapor, e tivemos também a criação do serviço público, né, de combate à pandemia da gripe espanhola. Na ocasião, dirigido pelo médico Heronildo de Carvalho, que formado na Faculdade de Pernambuco, de Recife, e que posteriormente, inclusive, foi governador do estado na década de 30. Então, esses foram as iniciativas governamentais. Então, que não davam conta, né? Não davam conta da necessidade da população, da necessidade dos doentes. Então, a sociedade civil se organizou, segundo Samarone, a primeira oportunidade que ela teve de se organizar em torno de uma causa de saúde pública. Então, o grande baluarte foi a loja maçônica Cotinguiba, tá? Depois, a Associação Comercial de Sergipe também esteve, as fábricas de tecido, Sergipe Confiança, o Exército, a Polícia Militar, né? E a Cruz Vermelha
Brasileira em Sergipe, que tinha sido fundada naquele ano, como veremos a seguir. Segundo o relatório do ano seguinte, 1919, a gente teve mais de 25 mil casos, quase 26 mil casos, com quase 1.000 óbitos, tá? Em Aracaju foram cerca de 7.500 casos, com 230 mortos. Bom, dados significativos para aquela oportunidade. Mas aí, como a gente pergunta nesse slide, né? O Instituto Histórico estava onde quando isso estava acontecendo? E foi isso que eu fui buscar nas atas do Instituto Histórico, tá? Que só encontrei em atas dentro do livro de atas. Atas publicadas nas revistas eu não encontrei. E aí o que a gente viu? Numa assembleia, né, numa reunião extraordinária do dia 26 de março, foi criada a Cruz Vermelha Brasileira em Sergipe. E é interessante que essa ata consta, né, como ata de reunião do Instituto, e nós tivemos representantes da diretoria do Instituto e de outros sócios nessa primeiro conselho diretor da Cruz Vermelha sergipana. É interessante também a gente ver a presença feminina, tá, nessa Cruz Vermelha, como a médica Ítala Silva Oliveira, já alvo de estudos, a Leonor Teles de Menezes, professora muito conhecida, e o nosso presidente Manuel Carlos Barreto Neto, desembargador, juiz desembargador, né, que presidiu o Instituto nesse período, 16 a 21, depois ele retorna de 23 a 25, ele se engaja efetivamente nessa Cruz Vermelha. E, apesar de ter esse engajamento dessas pessoas, né, que são do Instituto Histórico, talvez não as mulheres, eu não sei se eram sócias, elas não aparecem em diretoria até um bom tempo, né, como vocês sabem. Mas essas pessoas não conversam, ou se conversavam nas reuniões, essa conversa sobre a situação da epidemia em Sergipe não está exposta em nenhuma ata. E olha que houve atas, assim, frequentes, do dia 6 de janeiro de 1918 até o dia 6 de dezembro de 1918, houve atas regulares, né, mensais de reunião, e outras extraordinárias. A gente viu uma moção de alegria pelo final da Primeira Guerra Mundial, é interessante, e eu li muitas moções de pesar, até na busca de encontrar, né, alguma vítima da gripe espanhola nessas moções, mas não encontrei. Bom, não houve revista nesse ano, houve revista em 19, houve revista em 20, eu pesquisei esses dois números para ver se havia alguma referência, mas também não encontrei. Bom, passados 102 anos, o Instituto, que enfrentou aquela epidemia quando estava com 6 anos, agora enfrenta a epidemia do Covid-19. Que eu não vou me ater à epidemia, todos nós estamos ainda vivenciando a epidemia, né? A epidemia que já vai para mais de 550 mil mortos e Sergipe já vai para quase 6 mil mortos. Sergipe, no Brasil, o Instituto, né, feito por pessoas, por seres humanos, obviamente que sentiu, né? Tivemos colegas que perderam familiares, que perderam amigos, tá? E isso tudo foi muito lamentável, por conta, muitas vezes, boa parte dessas mortes, por conta de ações irresponsáveis de um governo que não tem compromisso com a população. Então, a gente lamenta, a gente sofreu também junto com a população, tá? Com as pessoas que perderam seus entes queridos. Mas não tivemos assim nenhuma perda entre a composição da diretoria, né? E como todo mundo, hoje quem escapou, né, tem motivo para comemorar o estar vivo, comemorar o estar confraternizando com as pessoas,
né, vendo algum ente querido estar se recuperando e torcendo e para não perdermos mais pessoas, né? É isso que a gente passou junto com todos que foram vítimas de uma forma ou de outra dessa pandemia. O Instituto Histórico Geográfico de Sergipe sempre comemorou, né, fez eventos, atividades em datas significativas da história sergipana, da história brasileira. Mas as duas comemorações que nós temos estabelecidas no estatuto da instituição são essas duas. O 8 de julho, né, celebrando sempre a emancipação política de Sergipe, de certa forma a nossa razão também de existir, né, e o 6 de agosto, que é o aniversário do próprio Instituto. Então, essas duas comemorações, elas vêm acontecendo ao longo dos anos, de diversas formas. O ano passado, quando fizemos 200 anos de emancipação política, havia toda uma programação, inclusive foi cumprida uma parte, né, porque a programação começou no início do ano, e junto com o governo do estado, FUNCAP, Prefeitura de Aracaju, Prefeitura de São Cristóvão, mas acabou que a pandemia não deixou que fosse dado continuidade. O Instituto comemorou com a edição do álbum de Sergipe, em comemoração aos 100 anos da emancipação. Então, a gente colocou a público novamente esse álbum, e outras atividades, palestras com a professora Terezinha, com o professor Samuel, enfim, essas são comemorações que a gente tem feito ao longo dos anos e que, nesse último ano, fizemos via tecnologia, né, pela forma digital. Bom, uma das iniciativas interessantes desse período, desde antes mesmo da pandemia, mas na pandemia fizemos também, mais até, foram esses Café com Prosa, né, idealizado pela nossa presidente Aglaé, aonde se discutiu o Dia da Criança, como vocês podem ver aí, com uma criança, as tradições populares, nas brincadeiras. Se discutiu comigo, né, o livro que eu estou fazendo, o lançamento do meu livro. Se discutiu com aqui a professora Rosângela sobre a organização que ela estava fazendo na própria biblioteca sergipana, tá? E com o professor Vanderlei. Então, são temáticas da história, da geografia, da cultura, enfim, né, da gente sergipana. Sempre estamos presentes nas comemorações dos museus, a nível nacional e nível local, né? Fizemos nas Trilhas das Artes, a comemoração da 19ª Semana dos Museus, exatamente trazendo o nosso pequeno museu, o Galdino Bicho, que é pequeno, mas não é desimportante, pelo contrário, né, exatamente nessas comemorações. Então, tivemos a contribuição de Fernando Aguiar, né, a contribuição do nosso sócio Luiz Ribeiro Sotero, Luiz Fernando, onde ele faz parte da diretoria e também nos colaborou. Ali a colaboração de um estagiário e a leitura de poesias da época e tal. Bom, um grande feito, esse feito da Biblioteca Manuel Bonfim. A Biblioteca Manuel Bonfim, que era apenas uma seção da Biblioteca Geral do Instituto, virou a Biblioteca Manuel Bonfim, né, em homenagem a esse ilustre sergipano, e foi organizada por Rosângela, né, a professora Rosângela. A gente agradece demais que ela é uma colaboradora, uma voluntária que está frequentemente no Instituto e responsável por toda essa parte. Então, tivemos a inauguração da biblioteca e ela está lá organizada para quem necessitar do acervo, que também está digital, está indexado, né, dentro das normas vigentes. Eu trouxe esse slide porque essas atividades, né, quando os meninos, as crianças vão para o Instituto, não foram possíveis de serem feitas, nem criança, nem aluno, né, estudante, adolescente, porque por conta da pandemia mesmo, razões óbvias. Mas a própria presidente está pensando em uma alternativa, tá, para comemorar
esse Dia da Criança esse ano. Vamos ver o que ela vai trazer de novidade, né? A revista do Instituto foi lançada o ano passado, nas comemorações do 24 de outubro, o Dia da Sergipanidade, a número 50, com seus 2 dossiês, e estamos fazendo, né, trazendo, estão com submissão aberta, 2 dossiês para a revista número 51, agora de 2021, atrasou um pouco, mas por força da circunstância. A gente constituiu uma nova editoria, a editoria agora está na mão de minha, né, Tereza Cristina, está aparecendo Azevedo aí, mas Tereza Cristina, né, Cerqueira da Graça, o professor Cristiano Ferronato da UNIT e o professor Zé Vieira da UFES, fora outros grandes colaboradores que já compunham o conselho editorial da revista e continuam compondo, e alguns novos que entraram. Então, houve essas mudanças. As chamadas para os dossiês foram divulgadas através de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Então, utilizamos as redes sociais para divulgar essas chamadas para esse dossiê. Que, por sinal, eu peço a contribuição, porque nós já estamos, né, no mês que finaliza esse período de submissão, que é até o dia 31 de agosto. Tá certo? O tema sobre a cultura popular e tema sobre história e geografia no espaço urbano. A gente está com problema de acesso da revista no site, o nosso site encaminha para o site da UFES, e a gente fez um cardzinho para esclarecer ao usuário do acervo do Instituto, o usuário do acervo da revista. Inclusive, ontem eu atendi uma pessoa, mandei o artigo e a revista que ela precisava. Então, quem precisar pode pedir até eu terminar esse trabalho, que está sendo muito trabalhoso, é um trabalho muito trabalhoso. Bom, estamos reorganizando toda a biblioteca geral e o arquivo do Instituto, né? Que foi organizado lá na época do professor Ibarê, com a grande contribuição do professor Itamar Freitas e professores da universidade, gente da área, tá? Que fez todo um trabalho voluntário, mas a gente precisa reorganizar, né? Obviamente, o tempo passa e é preciso uma nova reorganização, uma nova arrumação, e isso está sendo feito agora também sob a batuta, sob o comando da nossa biblioteconomista, arquivista, professora Rosângela. E o grande evento que fizemos esse ano, era um evento para ser realizado o ano passado, porque a professora Terezinha Oliva foi como nosso representante para o 6º Congresso dos Institutos Históricos do Nordeste, que aconteceu lá em Recife, e lá houve o compromisso do nosso instituto em receber o 7º Congresso. Acontece que 2020 veio a pandemia e faria parte das comemorações do bicentenário da nossa independência, da nossa emancipação política, mas infelizmente não pudemos fazer, né? E ficamos naquela discussão, podemos fazer virtual, vamos ter apoio de quem? A gente domina, a gente tem instrumento necessário? Então veio a Universidade Federal e nos deu uma grande ajuda nesse sentido. Então tivemos o prazer aqui de ter representantes de todos os institutos históricos do Nordeste, exceto Ceará, de institutos históricos municipais, que nós não temos aqui em Sergipe, mas tanto a Bahia quanto o Pernambuco tem bastante, né, e Maranhão e tal, e também de estudiosos e pesquisadores vinculados ou não a institutos históricos de cidades, né, de municípios nordestinos. Então, foi um grande evento, um evento que a gente trocou muita experiência, que a gente não se sentiu só, especialmente porque vimos que os problemas pelos quais passamos são vivenciados também por outros institutos, especialmente o pouco ou nenhum apoio, né, dos governos estaduais ou municipais, talvez às vezes também a próprio não engajamento de outras instituições, né, junto com a gente, que leva a gente experimentar momentos muito difíceis, imagine agora na pandemia. Então, foi muito produtivo, muito proveitoso esse evento, muito elogiado, as pessoas gostaram muito da sua participação. Inclusive, agradecemos bastante ao UFES, né, especialmente o programa de pós-graduação em História, com a professora Edna Antônio.
Está aqui esse evento que foi extremamente importante e ocorreu sem problemas, né, técnicos, nem de nenhuma ordem, né? Foi tudo muito bom e muito produtivo para todos e saímos muito felizes desse evento, principalmente com os elogios que recebemos dos nossos confrades de tantos lugares do Nordeste brasileiro. Bom, para enfrentar a pandemia, já, né, nós somos uma sociedade tecnológica, já passávamos por isso, né, já usávamos esses instrumentos, mas acirramos e melhoramos, né, e aprofundamos o uso desses instrumentos. Então, o nosso Instagram tem sido um grande canal de divulgação das coisas que fazemos e usamos, né, esses instrumentos de YouTube, de gravação, de reunião virtual, tá? O nosso site do Instituto também. Então, são esses principais canais de comunicação que a gente utilizou na pandemia, continuamos utilizando, está aqui esse evento, né, sendo virtual, e esperamos que dias melhores venham para todos nós, né? Inclusive para os institutos históricos do Brasil inteiro. Então é isso, nós comemoramos esses 109 anos, convictos de que enfrentamos e superamos dificuldades, construímos, propomos, né, e estamos cuidando do acervo que a sociedade sergipana nos confia, tá bom? Então, muito obrigada e viva o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, pelos seus 109 anos. E como não poderia deixar de ser, nesta celebração online, vamos encerrar com um hino sergipano, de autoria do Frei de Santa Cecília e de Joaquim Oliveira. Obrigado por nos acompanhar.